Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 1º de junho de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 166, que tem como título Cura do Ódio. E o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, em que Paulo diz o seguinte: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Só essa passagem de Paulo aos Romanos já nos oferece uma profunda reflexão a respeito do assunto, que é o ódio, um veneno enorme para a nossa vida, não só material, como espiritual. E quando Paulo diz aos romanos: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque ao fazer isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Imaginemos aquele inimigo em que, quando ele tem fome, você dá de comer, quando ele tem sede, você dá de beber, quando ele passa frio, você lhe dá um agasalho. Quando Paulo fala de amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, dentro, é claro, de uma forma figurativa, Paulo, com certeza, está querendo dizer: olha, você vai colocar um monte de interrogações na cabeça do seu inimigo. Porque ele provavelmente vai pensar assim: puxa, eu sou inimigo desse fulano, não gosto dele, faço mal a ele, e quando eu tive fome, ele me deu de comer, quando eu tive sede, ele me deu de beber, quando eu passei frio, ele me deu um cobertor, ele me deu um agasalho. Estarei amontoando sobre a cabeça dessa pessoa uma série de interrogações, uma série de incompreensões a respeito desta questão do ódio, desta questão da inimizade de um para com o outro. Então vejam, só a passagem de Paulo já nos proporciona uma reflexão muito profunda com relação à cura do ódio. É claro que dentro dessa possibilidade nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é quando nós estamos amontoando brasas de fogo na cabeça daquela pessoa e ela, por si só, se arrepende daquilo que tem feito contra o outro. Porque ela pensa assim: puxa, eu faço tanto mal a ela, eu sou inimigo dela, mas eu tive fome, ela me alimentou. Tive sede, ela me deu de beber. Tive frio, ela me acolheu. Não é justo isso que eu estou fazendo. Não estou agindo de maneira correta. É a cura do ódio. A cura que está sendo curada naquela pessoa, naquele seu inimigo, através do bem e da caridade que você está praticando. Mas também temos um outro caminho, que é aquela pessoa que é nossa inimiga, nos faz tanto mal, ela passa fome, nós damos de comer, ela passa sede, nós damos de beber,
ela passa frio, nós a acolhemos com um cobertor e um agasalho, e mesmo assim, ela continua a ser nossa inimiga, ela continua a nos fazer o mal. E ela ainda talvez pense, hoje, de uma maneira mais atual, que nós somos uns verdadeiros bobos, porque ela está fazendo tanto mal e mesmo assim eu a estou ajudando. Vejam vocês que dentro de um único ponto, de um único assunto, nós temos aí dois caminhos a serem trilhados. O primeiro, o primeiro, com certeza, ele vai nos mostrar o arrependimento daquela pessoa, a mudança daquela pessoa. Aquela alma, ela se condói ou ela é tocada pelo ato de bem e de caridade que nós realizamos e ela resolve, então, parar com aquilo. Ela mesma se conscientiza de que o mal que ela está fazendo não está surtindo efeito. Pelo contrário, quanto mais mal eu faço, mais bem eu recebo. Então há uma mudança, há uma transformação. Como diz Emmanuel no título, há uma cura para aquele ódio, para aquela maldade. Já no outro caso, no segundo caso, aquela alma, ela não é tocada de maneira nenhuma pelo bem que nós realizamos, pela caridade que nós oferecemos. E ela continua, por uma própria escolha, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, ela continua a agir da mesma maneira, efetuando os mesmos males ao outro, sem se preocupar com absolutamente nada no que diz respeito à mudança e à transformação. E olhem que interessante. Essa pessoa, ela passa a ter naquele instante uma oportunidade de mudança. E ela escolheu não mudar. Então ela mesma irá receber as consequências da escolha que ela fez. Ela escolheu não alterar, ela escolheu não mudar, e com isso ela vai permanecer da mesma forma. Só que nós temos que nos lembrar, nesse caso, que não cabe a nós a justiça pelas próprias mãos. Não cabe a nós retribuir o mal com o mal, porque todo o bem ele se modifica, ele se transforma em benefício ao outro. Todo amor, todo bem modifica todo um processo de erros, de pecados, de falhas, de inferioridades que o outro possa ter. Porque na misericórdia de Deus, ele compreendendo o bem e a caridade que estamos prestando, perante a justiça divina, que não falha de maneira nenhuma, ela é igual a todos, nós estaremos sendo amparados e assistidos para que o mal que aquela pessoa continuar realizando, ele não venha de encontro a nós. Então, aquela pessoa, ela vai continuar recebendo o bem que nós fazemos, a caridade que nós efetuamos, e, ao mesmo tempo, ela vai permanecer fazendo a maldade e estimulando o ódio. Só que nós vamos continuar a estimular o bem e a caridade. E o bem e a caridade sempre vão se sobrepor ao ódio, à inimizade e a todo mal que porventura venha de uma outra alma que compartilha a vida conosco, até mesmo de um espírito desencarnado. Então vejam como que essa passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, por si só, ela já traz uma enorme reflexão com relação a esse tema, cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo escreve aos romanos, que tinham, grande parte deles, uma aversão muito profunda àqueles que aceitavam a Jesus e aceitavam todo o ensinamento que Jesus havia deixado. E Paulo, dentro de uma sabedoria muito grande, compreendendo os ensinamentos de Jesus e os seus exemplos, diz a esses romanos que já tinham uma leve percepção daquilo que Jesus estava querendo dizer. Olha, não se preocupe com os inimigos. Ele está com fome? Dá comida. Ele está com sede? Dê água. Amontoe na cabeça dele brasas de fogo. Ele vai ficar enlouquecido com o calor e com as chamas, sem entender o porquê. Que mesmo com todo o ódio e com toda a inimizade, você ainda assim faz o bem e a caridade em favor dele. Lembram quando nós, no livro Há 2000 anos, Emmanuel nos relata as perseguições aos cristãos pós a morte de Jesus, levados ao circo, levados às cruzes, levados às fogueiras, muitos deles iam cantando hosanas a Deus. Então, é a cura do ódio. É ele que está doente. É ele que está com problema. É ele que está em desequilíbrio. Eu estou bem, eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com a vida. Então não há motivo algum para que eu retribua aquele mal que ele está fazendo para comigo da mesma forma, na mesma intensidade. Se não posso lhe dar de comer, se não lhe posso dar de beber ou um agasalho, darei a ele pelo menos as minhas boas vibrações e as minhas preces, para que ele encontre a paz e encontre a luz com ele mesmo. Então vamos ver o que Emmanuel fala. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa. Qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Então, a comparação que Emmanuel faz é muito importante para o nosso entendimento com relação a esse assunto. É muito comum no meio espírita, nós vivemos no meio espírita, mas provavelmente nós vamos encontrar isso também em outros segmentos religiosos, dizer que todas as vezes que nós nos dedicamos ao bem, parece que nós encontramos pela frente um monte de problemas e uma fileira enorme de adversários gratuitos que nos querem impedir da realização do bem, que nos querem impedir de que sejamos melhores. Muitas vezes, culpamos o vizinho, o parente, o marido, a esposa, os filhos, os pais, ou seja lá quem for, culpamos os espíritos, aqueles irmãos que chamamos de obsessores, que são nossos irmãos em caminhada, sempre atribuímos a alguém ou a alguma coisa essas dificuldades que ora vamos encontrar na nossa caminhada em busca da luz e da paz. E é muito comum que isso aconteça, porque nós mesmos, por mais que hoje estejamos nos renovando, nos modificando, ou pelo menos trabalhando para que isso aconteça, é muito comum, claro, que outros companheiros, almas ou espíritos, não aceitem essas mudanças, não acreditem nessas mudanças, porque nos conhecem perfeitamente pelos erros também cometidos por nós,
em encarnações anteriores. E Emmanuel compara essa situação com a claridade, que muitas vezes ela encontra desafios e um antagonismo muito grande das sombras que nos envolvem num determinado local ou até mesmo na natureza. O sol, para que ele se mostre completamente, ele vai encontrar dificuldades pela frente, as nuvens, a névoa, o tempo escuro ainda, muitas vezes pronto para uma grande tempestade, e ele vai ter dificuldade de expor a sua claridade para que ela chegue até nós. Então, essa comparação de Emmanuel diz muito com relação a isso. Todas as vezes que nos dispomos a realizar o bem, vamos encontrar pela frente inúmeras e grandes dificuldades, naturais e comuns da vida. Porque os caminhos mais tortuosos, os caminhos mais ruins, muitas vezes eles são os mais fáceis de serem percorridos. Os caminhos de paz, de luz, de tranquilidade, normalmente trazem por si só a beleza, mas também trazem a não aceitação de outros que, ao nos verem trilhar por aquele caminho, não querem que isso aconteça. Então, muitas vezes, antes mesmo de nós fazermos a crítica ou buscarmos um culpado para aquela situação, é importante que façamos uma reflexão com relação a isso. Todas as vezes que eu me deparar com o bem, aliás, com o mal, e querer exercitar o bem, eu vou ter dificuldades. Até mesmo aquela pessoa que está ali vivendo a maldade, ela está cercada por almas e por espíritos que vibram na mesma faixa vibratória e que muitas vezes não querem e não aceitam que alguém de fora venha interferir naquela situação, fazendo com que aquela pessoa se modifique, fazendo com que aquela pessoa mude. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desse gés é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. É muito importante isso. Normalmente, nós podemos estar de frente com um inimigo, seja ele encarnado ou desencarnado, que tenha aí uma força muito grande, uma vibração muito poderosa. Então, aquela pessoa sistematicamente está pensando, vibrando, falando ou até fazendo coisas contra nós. Tudo isso, Emmanuel deixa bem claro, por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, que podem acontecer naturalmente junto de nós, espíritos em evolução. Mas ele nos dá um alerta que é muito significativo e muito importante. Quando nós nos afeiçoamos, quando nós nos permitimos envolver com esse espírito ou com esta alma querida, que tenha lá uma força muito poderosa no que diz respeito ao seu ódio, à sua inimizade, é porque, na verdade, nós ainda não compreendemos de forma integral e verdadeira as experiências vividas no Evangelho. E muitas vezes adquirimos, por descuido de nossa própria parte, enfermidades no nosso próprio íntimo.
enfermidades que muitas vezes estão diretamente ligadas à nossa questão espiritual, à nossa questão mental, à nossa questão emocional, à nossa questão psicológica e atingindo muitas vezes o nosso corpo físico. E afeiçoar-se às experiências vivas do Evangelho é entender e compreender as recomendações de Jesus quando ele nos fala dos nossos inimigos. E normalmente os nossos inimigos são aqueles que nos cobram, e muitas vezes esses inimigos nos cobram de uma tal maneira, expressando o seu verdadeiro ódio e a sua verdadeira antipatia para conosco. Contar com o inimigo desse gés é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Lembram que eu falei no início? Às vezes nós praticamos o bem, tratamos bem, damos de comer, damos de beber, damos o alimento, fazemos tudo o que é possível. E mesmo assim, a pessoa não aceita de maneira alguma. Ela continua exercitando o mal e o ódio. Ela continua a nos prejudicar de todas as maneiras que ela tem ao seu dispor. E aí, o que fazer? Desistir e nos virar também contra ela? Desistir e tentar fugir para longe dessa pessoa? Desistir e tentar nos esconder dessa pessoa? Desistir e tentar em todos os meios possíveis, em todas as religiões possíveis, uma maneira de combater essa pessoa? Emmanuel nos diz: contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. É a receita que Emmanuel nos oferece. E olha que Emmanuel, voltando lá no livro Há 2000 anos, Emmanuel teve lá inúmeras situações em que foi enganado, foi traído, foi ludibriado, no decorrer daquele instante em que conviveu com Jesus. Hoje, com todo o aprendizado de outras encarnações, Emmanuel nos traz aí uma lição. Como devo agir, então? Contra essa situação, todavia, o livro divino, ou seja, o Evangelho de Jesus, oferece receita salutar para todos nós. Não convém agravar atritos. Brigar, discutir, reclamar, xingar ou qualquer coisa do tipo. Eu estou agravando a situação. Desenvolver discussões, criar atrito, discutir, tentar receber esclarecimentos do porquê daquilo. E muito menos
desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Então eu vou lá, agrado, bajulo aquela pessoa, mas com a intenção de definitivamente afastá-la do meu caminho e da minha vida. O que devemos fazer? Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem, porque ele vai aparecer, a oportunidade vai aparecer, e aí nós vamos manifestar o nosso bem. Damos de comer, damos de beber, agasalhamos e vamos amontoando sobre a sua cabeça brasas de fogo. E elas serão tão enormes, tão constantes, tão quentes, que ela por si só, em determinado instante, ela vai parar e vai modificar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em determinado instante isso vai acontecer. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Então vejam que o processo de renovação, de mudança, de transformação, de crescimento, de clareamento mental daquela alma, daquele espírito, não se faz da noite para o dia. Desde o momento em que o ofendido esquece a dissensão, ou seja, a briga, a discussão, e volta ao amor, o serviço de Jesus então é reatado para com ele. Entretanto, a visão do ofensor, ou seja, daquele que está gerando toda a confusão, é mais tardia. Ele não se modifica assim da noite para o dia, de agora para depois. E, em muitas ocasiões, somente ele compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Então, eu dou de comer, eu dou de beber, eu agasalho, ele amontoa as brasas de fogo sobre a sua cabeça, volta-se a si mesmo, entende que aquilo não vai levar a lugar algum e automaticamente ele se deixa envolver pelo amor do Evangelho, pelo amor de Jesus. Modifica-se gradualmente, desde que aquilo se converta em uma vantagem ao seu círculo pessoal. Bom, eu vou largar o mal e vou entender o bem. Mas o que o bem tem de bom para me oferecer, para que eu largue o mal? Vejam como que é interessante. E nós todos somos assim, encarnados e desencarnados. Porque todos nós estamos em evolução. Talvez nós, já compreendendo um pouco mais do bem, nos distanciamos de uma maneira muito grande do mal, do ódio, da vingança, da maldade. Mas ainda buscamos dentro do bem uma recompensa para a nossa vida pessoal, para o nosso círculo pessoal. Precisamos diariamente, constantemente, entender que todo o bem, todo o amor, ele deve ser realizado de uma maneira natural,
sem que ninguém tenha vantagem de nada. É o fazer por fazer. Ora, se eu levei um determinado tempo para chegar a essa situação, esse irmão que está envolvido no ódio, que está envolvido na maldade, que está envolvido na vingança, ele também demorará para chegar na mesma condição de entender e de compreender o verdadeiro sentido do bem. E aí Emmanuel termina o texto dizendo: um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores. Mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo bem, no momento oportuno, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Lembremos daquele livro da Sueli Caldas Schubert, quando ela faz uma biografia de Divaldo Pereira Franco, e ali ela conta especificamente a história do Máscara de Ferro, aquele espírito que durante muitos anos perseguiu Divaldo, levando-o até mesmo à tentativa ou a quase uma efetivação no suicídio. E esse espírito é agraciado ao final, e nós vemos isso no próprio filme que fala sobre a vida de Divaldo, quando Divaldo recebe na porta da mansão do caminho aquele bebê raquítico, feio, de uma criança que era a reencarnação da mãe do Máscara de Ferro. E aí ele diz ao Divaldo que como o Divaldo teria coragem de amar um ser tão feio como aquele. E aí Divaldo dá todas aquelas explicações, e a partir daquele instante o Máscara de Ferro, ele se afasta do Divaldo, continua acompanhando o seu amor para com aquele espírito, com aquela alma que Divaldo havia abrigado na mansão do caminho, e todo o desenrolar da história está lá no livro e está lá no filme. Então, é bem isso que Emmanuel nos fala aqui. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir por muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo bem, no momento oportuno, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Então, é claro que nós não vamos abraçar o inimigo, aquele que nos odeia, nós vamos ter sempre um cuidado muito maior para com ele, para o trato que temos para com ele, seja a alma ou seja o espírito. Mas a partir do instante que temos consciência de que algo entre nós precisa ser reajustado, e se nós já temos alguma compreensão a respeito do bem, se já temos alguma compreensão a respeito da caridade, se já temos alguma compreensão a respeito do livro divino, que é o Evangelho de Jesus, então nós temos plena condições de dar um passo atrás e agir de uma maneira mais caritativa. Talvez não possamos fazer nada por ele neste instante. Não poderemos dar de comer, nem de beber, nem agasalhar. Mas poderemos oferecer uma vibração, poderemos oferecer uma prece, poderemos oferecer as nossas emanações fluídicas de amor, de luz, de paz e de felicidade e saúde para com ele. Em momento oportuno, aquilo vai se transformar em luz e haverá a sua modificação, que não será feita da noite para o dia. Muitas vezes vai demorar um tempo,
mas a partir daquele instante já houve uma mudança, já houve uma modificação. Nós não nos ligamos mentalmente, emocionalmente àquele espírito ou àquela pessoa. Entendemos, compreendemos, temos ciência da sua presença, da sua ação para conosco, mas agimos de forma que o Evangelho nos ensina, oferecendo a Ele pequenos pontos de luz até o instante em que o bem se concretize e com este amontoar de brasas de fogo em sua cabeça, vamos colaborar direta ou indiretamente para a sua cura, para a cura do ódio, que ainda possa existir no caminho e na vida daquela alma ou daquele espírito, contribuindo assim para que aqueles laços negativos que existiam entre nós, através do bem e da caridade, da nossa compreensão, porque temos mais consciência e mais inteligência e mais conhecimento de tudo, possamos dar a Ele a nossa contribuição para que a paz e a felicidade se restabeleçam. Então, é o capítulo 166 do livro Pão Nosso, Cura do Ódio. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua bondade, por estar presente sempre conosco, nos ajudando na mudança, na transformação, na melhoria das nossas séries, para que a doutrina e o Evangelho de Jesus estejam sempre presentes, amparando e assistindo a todos aqueles que estão junto conosco nesta caminhada. Desejo a você um bom final de domingo e uma semana repleta de muita luz e de muita paz. Que possamos refletir neste instante de tantas mudanças, de tantas transformações de almas, de espíritos, do mundo de uma maneira geral, que a nossa contribuição para que o ódio se desfaça, a princípio, são as nossas vibrações e as nossas preces. Quem sabe amanhã poderemos oferecer um pouco de comida, um pouco de água, um cobertor, um agasalho, uma palavra amiga, até o instante em que nós um dia poderemos nos dar as mãos e nos abraçarmos, esquecendo lá atrás aquilo de mal que houve entre nós em algum momento da caminhada. Convido a todos, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, também psicografada pelo Chico e ditada pelo nosso querido Emmanuel. Desejo paz e tranquilidade a você, a sua família, a toda a sua caminhada, e que Jesus nos abençoe a todos, que abençoe o nosso planeta, que abençoe o nosso Brasil e que abençoe todo o bem que possa haver em nosso coração. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.